Louis Arnaud, refém francês no Irão, regressou a casa depois de 20 meses de prisão. O anúncio foi feito pelo presidente francês Emmanuel Macron na quarta-feira, ao final do dia. Louis Arnaud chegou na quinta-feira e foi recebido pelos pais e pelo ministro dos Negócios Estrangeiros francês. Arnaud foi detido no Irão em setembro de 2022, acusado de participar nas manifestações após a morte de Mahsa Amini, uma jovem que morreu depois de ter sido detida por não usar o lenço na cabeça. O jovem pode voltar a sorrir porque está de regresso a casa. A Grécia está a enfrentar uma intensa vaga de calor, o que levou ao encerramento de monumentos e à suspensão das aulas. Prevê-se que as temperaturas atinjam os 43 graus Celsius na quinta-feira em algumas zonas do país e que só voltem a diminuir na sexta-feira à noite. A Acrópole de Atenas esteve encerrada durante 5 horas devido às elevadas temperaturas que atingiram os 39 graus Celsius na capital grega. As principais causas apontadas para esta vaga de calor resultam da combinação de vários fatores, como ventos quentes do norte da África, a influência do mar Mediterrâneo ou as alterações climáticas. Apesar das elevadas temperaturas, os turistas dizem estar descontentes com a decisão e que as autoridades não comunicaram o encerramento dos monumentos com antecedência. No, we were not informed. We bought our tickets yesterday at the ticket box for the time slot between 12 and 1 hour today. But we could afford the tickets and there was no explanation that we would be closed today. Outros países da Europa, como Itália e Espanha, estão também a enfrentar temperaturas elevadas, bem como os Estados Unidos, que atingiu recordes no sul do país. A guerra comercial entre a União Europeia e a China está a agravar-se, com a Comissão a anunciar quarta-feira que considera impor taxas aduaneiras mais altas aos automóveis elétricos de fabrico chinês. Atualmente a taxa cobrada é de 10%, sendo que as empresas visadas poderão ter de pagar mais 17% a 33% sobre essa base. O Executivo Comunitário considera que há práticas de concorrência desleal e informou as empresas chinesas em causa que devem dar resposta a essas questões até ao final de junho. This value chain benefits from unfair subsidiarization, which is causing a threat of economic injury to EU battery electric vehicles producers. As estimativas apontam que a China exportou 10 mil milhões de euros em carros elétricos para a União Europeia no ano passado. Num ano, a cota de mercado duplicou para 8% e poderá chegar aos 20% em 2027. Com a imposição de mais taxas aduaneiras, a União Europeia poderá arrecadar 2 mil milhões de euros por ano. Os veículos de marcas chinesas são fortemente subsidiados a nível estatal. Como os custos de produção são baixos, também há muitas empresas europeias que deslocaram o seu fabrico para a China e que poderão ser afetadas pelas taxas. A Associação dos Fabricantes de Automóveis Alemães apela a uma abordagem mais conciliatória. Der Fokus muss auf partnerschaftlichen Lösungen liegen. Deswegen ist es auch wichtig, dass die EU-Kommission dieses Gesprächsangebot, ja, die Hand ist ausgestreckt zu der chinesischen Regierung und jetzt muss die chinesische Regierung dieses Angebot auch wahrnehmen und sagen, ja, wir werden mit der EU reden und wir versuchen eine Lösung zu finden, um von diesen Zöllen abzusehen. A Alemanha, a Suécia e a Hungria são os Estados-membros da União que mais contestam a decisão da Comissão Europeia, que surge depois de um inquérito aberto em outubro passado. Várias marcas alemãs e suecas são produzidas na China e a Hungria tem grande investimento chinês na sua indústria automóvel. Por seu lado, o porta-voz do Ministério do Comércio chinês classificou a decisão da União Europeia como unilateral, infundada e injusta. O governo diz que a Comissão ignorou os factos e as regras da Organização Mundial do Comércio, as explicações da China e os apelos de muitos governos e indústrias que são membros da União Europeia. Uma frota de navios de guerra da Rússia atracou em Havana esta quarta-feira. Os navios estão a ser observados de perto pela Marinha norte-americana, particularmente interessada em ver a capacidade militar da frota rival. O grupo é composto por duas joias da coroa da Marinha Russa, o submarino de mísseis de cruzeiro de propulsão nuclear Kazan e a fragata de mísseis Almirante Gorshkov. Nenhum deles transporta armas nucleares. Dois navios auxiliares, um petroleiro e um rebocador de salvamento, apoiam as duas unidades de combate marítimo. A caminho de Cuba mostraram o poderio militar naval.
Os navios realizaram exercícios com a utilização de mísseis de precisão no Oceano Atlântico. De acordo com fontes do Ministério Russo da Defesa, os navios passaram algumas dezenas de quilómetros da costa da Flórida. A Marinha dos Estados Unidos segue o rastro do submarino nuclear com um avião caçador de submarinos P-8 Poseidon. O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Cuba informou que os navios de guerra vão permanecer em Havana até esta segunda-feira, dia 17, e confirmou que nenhum deles transporta armas nucleares. Os Estados Unidos estão a avaliar as alterações pedidas pelo Hamas ao plano de cessar-fogo em 3 fases apresentado pelo presidente norte-americano. Ao final do dia de terça-feira, o grupo palestiniano revelou ter enviado uma resposta aos mediadores do Egito e do Qatar. Segundo o porta-voz do Hamas, foram incluídas alterações que confirmam o cessar-fogo, retirada, reconstrução e troca de prisioneiros. O secretário de Estado norte-americano diz que o primeiro-ministro israelita reafirmou o compromisso com a proposta de Washington. This is an important vote, but it is a symbolic one. I think what's important when we're talking about yesterday's resolution is to not overplay its significance on the ground, right? While it is fantastic that you had a broad swath of the international community who were in agreement, pushing for a permanent ceasefire, at the end of the day, Israel still has its ground incursion in Rafah. You still see the civilians of Gaza who are suffering. A resolução pede a Israel e ao Hamas que cumpram um acordo sem atrasos nem condições. As polícias francesas e espanholas realizaram exercícios de segurança numa preparação para os Jogos Olímpicos de 2024. A operação simulou um assalto com cenário de fuga para San Sebastián, em Espanha, onde a polícia teria a missão de resgatar reféns. Os exercícios envolveram várias unidades, incluindo grupos de operação especiais de segurança, equipas de eliminação de bombas, equipas caninas e forenses. Tendo em conta o historial de França em ataques terroristas, este evento é considerado de alto risco e por isso está acionado um plano de segurança máxima. O governo francês tem cerca de 20 mil soldados e mais de 40 mil polícias para garantir a segurança do maior evento desportivo do mundo. E contará ainda com o apoio de 2 mil soldados e forças policiais de outros países. Os Jogos Olímpicos irão decorrer de 26 de julho a 11 de agosto e o governo francês está bastante atento a eventuais ameaças terroristas. O governo da Alemanha prevê que o europeu de futebol possa levar ao país até perto de 15 milhões de adeptos entre o público no estádio e nas zonas de fãs. A Polícia Federal Alemã preparou por isso a maior operação de segurança desde que foi fundada em 1951. No total foram mobilizados cerca de 22 mil agentes. Vão estar de serviço todos os dias, sem folgas, até ao último jogo, a 14 de julho. Os polícias alemães terão o apoio de colegas internacionais. Es gibt sogenannte Risikospiele, weil der Sport kann nie isoliert betrachtet werden von politischem Weltgeschehen. Darauf müssen wir mit kriegerischen oder sonstigen politischen Auseinandersetzungen auch gewappnet sein, weil so etwas tatsächlich aus dem freien Segment auch schnell auf das Sportliche überschwappen kann. Wir als Polizei versuchen uns bestmöglich vorzubereiten, auch im Sinne einer heutigen Übung. Und die Botschaft an die Fußballfans, die gerne den Sport verfolgen wollen, die sind alle herzlich willkommen. Und auf das 1% sind wir als Landes- und Bundespolizei hier in Thüringen vorbereitet. A violência no futebol em toda a Europa está a ressurgir nos últimos anos, com episódios especialmente preocupantes na Grécia, Turquia e França. Os Jogos do Euro 2024 terão lugar em 10 cidades diferentes. 4 delas são na região metropolitana do Reno-Rua. É um núcleo densamente povoado e facilmente acessível a partir dos países vizinhos através das ligações ferroviárias. Durante o Euro 2016, em França, registaram-se cenas de violência quando adeptos russos agrediram fãs ingleses em Marselha. Desacatos desses terão tolerância zero. Os adeptos só poderão beber cerveja de baixo teor alcoólico e fora do estádio. Não será possível consumir álcool nas bancadas. No centro da cidade estará igualmente proibido o consumo de álcool durante a noite. O jogo da Inglaterra contra a Sérvia no domingo em Gelsenkirchen foi classificado pela UEFA como de alto risco. O mesmo acontece com os encontros que envolvem a Polónia, Croácia, Roménia, Países Baixos e Chequia.
Foi divulgado esta terça-feira o relatório anual do Observatório Europeu da Droga e Toxicodependência sobre comportamentos de consumo, tendências e ameaças. O documento alertou para o aumento do consumo de drogas ilícitas no último ano e também para o acesso cada vez maior a algumas delas. A cannabis continua a ser a droga ilícita mais usada. 22 milhões de pessoas assumiram já ter consumido pelo menos uma vez na vida. A elevada disponibilidade das diferentes substâncias levam a novos padrões de consumo, como a mistura ou combinação de substâncias psicoativas. Temos algumas alterações nas tendências e nos padrões de consumo, que se caracterizam sobretudo pelo policonsumo. As pessoas usam diversas substâncias ao mesmo tempo ou em sucessão, às vezes misturas completamente disparatadas e de elevado risco. E estamos a falar de substâncias ilícitas, as clássicas, as novas, mas também de substâncias lícitas, como medicamentos, como o álcool, que é um padrão de elevadíssimo risco. Outro dos riscos está relacionado com o desconhecimento do consumidor sobre as substâncias que consome. Os produtos com propriedades psicoativas são muitas vezes utilizados e comercializados com rótulos errados ou sob a forma de compostos, o que aumenta drasticamente os riscos para a saúde. Segundo os investigadores, nunca tivemos tantas drogas disponíveis ou produzidas no território da União Europeia.